Fala aí, moçadinha, tudo na paz, tudo tranquilo? Bom, depois daquela aula mais filosófica sobre entropia, agora vamos fazer uma aula um pouquinho mais prática, né? Olha aí o motorzão na sua frente, vamos entender como funcionam alguns motores importantes do nosso dia a dia. Hoje eu vou falar do ciclo Otto, que é o ciclo dos motores a álcool, a gasolina, e do ciclo diesel. Tranquilo? Então vamos lá, vamos aprender junto, é bem legal. Bom, pessoal, um engenheiro alemão, Nikolaus Otto, que viveu nessa época, então inventou um motor, né, e o ciclo de funcionamento que ele inventou ficou conhecido como ciclo Otto. Ele basicamente é um ciclo termodinâmico que descreve o funcionamento de um motor que envolve um pistão de ignição com uma faísca, popularmente conhecido como motores a explosão. São os motores a álcool ou a gasolina que nós usamos no nosso dia a dia. São também conhecidos como motor de quatro tempos: admissão, compressão, combustão e exaustão. Vamos ver como é que isso funciona na próxima tela. Vamos ver então como funcionam esses quatro tempos. É bem legal e daqui a pouquinho vai aparecer uma imagem aqui que dá para a gente ver todas as etapas mais detalhadamente. Primeiro eu vou apenas descrevê-las. A primeira etapa é a admissão. A válvula de admissão se abre, injetando no cilindro a mistura de ar, combustível. A etapa 2 é a compressão. O pistão comprime a mistura. A etapa 3 é a combustão. A vela de ignição solta uma pequena faísca, explodindo a mistura e levando o pistão de volta ao ponto morto inferior. Você vai ver o que significa isso já já no desenho. E na etapa 4, a exaustão, onde a válvula de escape se abre, liberando os gases resultantes da combustão. Então, veja só esse videozinho, nessa montagem dá para ver todas as etapas detalhadamente. O ciclo começa aqui do lado direito. Ó. Bom, antes de eu falar sobre o ciclo, essa pecinha aqui é a válvula de admissão, essa é a válvula de escape, aqui você está vendo então o cilindro. Quando o cilindro está aqui na posição mais baixa, tá vendo? O volume aqui dentro é máximo. É isso que ele chama de ponto morto inferior. E essa pecinha aqui no meio, a vela, é ela que produz a faísca que vai então produzir a combustão. Então vamos lá, entra por aqui, ó. A admissão é o primeiro tempo, tá vendo? A válvula abre e a mistura ar-combustível entra por aqui. O segundo tempo é a compressão, então o cilindro vai lá e comprime a galera aqui. O terceiro é a combustão. Então a vela solta uma faísca explodindo a mistura. E aí essa explosão aumenta de volume, né? Aumenta o volume, é uma expansão e o cilindro vai lá para baixo. E o quarto tempo é exaustão. Então essa válvula de escape, ela se abre e os gases resultantes da combustão são jogados para fora do motor. Muito legal, né? Então assista aí quantas vezes for necessário. Vamos continuar. Bom, pessoal, vamos fazer agora uma análise gráfica, né? Uma análise bem importante do diagrama PV dos quatro tempos, começando aqui pela fase de admissão, que nessa figura ocorre do lado esquerdo aqui da figura. Ó. Essa é a válvula de admissão, né? Diferente daquele desenho do slide anterior. Então aqui acontece a admissão, uma admissão isobárica. Veja que há um aumento do volume, né? Uma expansão, praticamente a volume constante, onde o cilindro então vai descer. Então, uma expansão isobárica. No segundo tempo, ocorre uma compressão adiabática. Então, veja aqui a curvinha característica da adiabática reduzindo o volume. Então, o pistão sobe, reduzindo o volume aqui da mistura, e a válvula está fechada. Então, ocorreu uma compressão adiabática. Até o pontinho 2, esse pontinho 2 é um ponto importante do ciclo. Veja que no ponto 2 ocorre o início aqui do terceiro tempo, a combustão isocórica. Então, nessa região é que acontece a faísca produzida pela vela. Então, teve até uma questão que vocês vão ver daqui a pouquinho do Enem que pergunta qual é o momento da centelha da vela. Isso ocorre na posição 2, no ponto 2 aqui do gráfico. Veja que ocorre bruscamente um aumento de pressão, justamente ocasionado pela combustão, praticamente volume constante. E depois é seguido de uma expansão adiabática. Uma expansão, ó, veja, um aumento de volume, onde o cilindro volta, aqui vai descer, vai aumentar o volume da mistura, e de forma adiabática, quer dizer, sem trocar calor. Troca calor na região de 2 para 3.
Bom, então no quarto tempo ocorre a abertura da válvula de escape, veja que ela está aberta, e exaustão isobárica. Então nessa abertura da válvula, veja que tem uma redução de pressão, bem rápida, que ocorre uma redução de pressão a volume constante, e depois ocorre a parte de escape, onde o ciclo vai ser então recomeçado. Tranquilo, pessoal? Bom, então essa tela resume, né, os 4 tempos no ciclo Otto no gráfico PV. Então, revisando de 1 para 2 o processo de compressão adiabática, está aqui. De 2 para 3 o processo de aquecimento isométrico, onde o gás então recebe calor devido à combustão. De 3 para 4 o processo de expansão adiabática. E 4 para 1, onde ele cede calor, né, a rejeição isométrica de calor, e depois recomeçando o ciclo. Lembra que a área representa o trabalho. Bom, eu vou colocar separado esses links, são bons vídeos, né? Coisa de 1 minuto e meio, para você assistir o funcionamento, então, do motor do ciclo Otto. Tranquilo? Bom, e sobre taxa de compressão dos motores, aqui só com a nível de curiosidade, porque a gente vê isso às vezes em televisão, falando sobre taxas de compressão do motor, 10 para 1. Então, o que significa isso, né? Numa revista especializada para quem gosta, por exemplo, de ler sobre automóveis. A taxa de compressão é apenas um quociente do volume da câmara de combustão do pistão em seu ponto morto inferior e seu ponto morto superior. Então, veja essa imagem. Aqui o cilindro está posicionado na região mais baixa, tá vendo? Então aqui dentro do cilindro você tem o volume da câmara maior possível. Então esse é o ponto morto inferior. E aqui quando o cilindro está lá em cima, você vê que o volume da câmara é bem reduzido. É o volume mínimo. Então quando eu pego esse volume máximo disponível e esse volume mínimo disponível, você tem a chamada taxa de compressão que os engenheiros usam. E a nível de curiosidade, então quando você ouvir falar que o motor, né, tem uma taxa de compressão 10 para 1, é isso que significa. É essa relação de volume dos cilindros, ó, o ponto morto inferior, ponto morto superior. Bom, nível também de curiosidade, o motor a gasolina opera com essas taxas de compressão. Aí depende do fabricante, depende da potência que ele deseja, uma série de fatores, questões de economia. Então, motor a gasolina, 8 para 1 a 12 para 1. Já o etanol, né, o famoso álcool, de 12 para 14. Motor diesel de 15 para 18 para 1. Olha só as diferenças dos ciclos, né? E a curiosidade, né, que muita gente pergunta, e os motores bicombustíveis, né, que funcionam com álcool e gasolina, tudo misturado? Esse é o grande problema dos engenheiros. Como gasolina funciona de 8 para 12 e álcool de 12 para 14, para funcionar, o engenheiro tem que escolher uma taxa intermediária, né? E aí cada equipe de engenharia deve optar por favorecer um deles. Então, de repente, ele prefere a gasolina pelo preço, pela região, outros preferem pelo álcool, pela vantagem de se ter mais álcool, por exemplo, no estado de São Paulo ou em alguns países. Então, isso depende de cada equipe de engenheiro. Mas deu uma ideia legal do que seria essa taxa de compressão? Bacana, né? Bom, olha só esse exercício que caiu no Enem, pessoal. O motor de combustão interna utilizado no transporte de pessoas e cargas é uma máquina térmica cujo ciclo consiste em 4 etapas: admissão, compressão, explosão, expansão e escape. Essas etapas estão representadas no diagrama da pressão em função do volume. Nos motores a gasolina, misturar combustível entra em combustão por uma centelha elétrica. Para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é produzida a centelha elétrica? Então veja, é uma questão simples, eu creio que vocês aprenderam, que foi cobrado no Enem, mas nem todo mundo tem acesso a esses estudos, né? Então olha só, nós aprendemos que de B para C é uma compressão adiabática, e aqui no ponto C, então, tem a faísca, a tal centelha que ele diz no texto, que eleva a pressão onde o gás é queimado, né? Onde gera a combustão. Então eleva a pressão, para depois esse gás a alta pressão empurrar o cilindro, e tem a famosa expansão adiabática. Então a pergunta, em qual ponto do ciclo é produzida a centelha elétrica? Então resposta no ponto C. Olha só, pergunta do Enem. Legalzinho, né? Vamos continuar os nossos ciclos? E agora o segundo ciclo da aula de hoje, né, o ciclo diesel. Esse ciclo que foi desenvolvido por Rudolf Diesel, também alemão,
viveu nessa época. E o que diferencia o motor diesel, o ciclo diesel, é que o motor também tem uma combustão interna, mas essa combustão não é produzida por uma centelha, né, diferente do ciclo Otto. Essa centelha, ela é causada, a combustão do combustível, né, se faz pelo aumento da temperatura provocada pela compressão do ar. Então veja algumas diferenças, né? Enquanto o motor gasolina aspira a mistura ar-combustível para o cilindro, o motor diesel aspira apenas ar. Enquanto o motor a gasolina funciona com taxa de compressão de 8/12, como vocês viram, no motor diesel essa variação, esse motor varia de 14 para 25, então altas taxas de compressão. Daí a robustez de um motor a diesel relativamente a um outro, por exemplo, a gasolina. Bom, aqui dá para você ver direitinho cada tempo no monociclo diesel. É um pouquinho diferente com relação ao ciclo Otto. Bom, vamos acompanhar, iniciando aqui um zero. Ó. O zero, então, é aquela admissão. Vocês estão vendo que está vindo o ar no cilindro, então, pela válvula de admissão. Diferente do ciclo Otto, então, não vem uma mistura ar-combustível. Apenas aspira ar. Bom, chegou no ponto 1, o que acontece? Uma compressão adiabática, mesma coisa que acontece lá no ciclo Otto, né? Veja esse S do gráfico, né? Esse S é de entropia, ó. Entropia constante. Lembra que o conceito de entropia que eu passei para vocês, né? A fórmula matemática, calor sobre temperatura. Como aqui a adiabática não troca calor, então é entropia constante. E é nessa etapa da compressão adiabática, veja que o combustível é injetado. Olha o combustível injetado aqui, ó. Então existe compressão. No 2, aí com a injeção do combustível, tá vendo que o combustível se mistura aí sim com o ar, e nós temos na etapa de 2 para 3 uma expansão isobárica, uma expansão feita aqui a pressão constante, na realidade isso aqui varia um pouquinho, mas é um diagrama idealizado que nós estamos estudando, e depois uma expansão adiabática. Nessa expansão adiabática, veja que também não troca calor, a entropia é constante, tá vendo? E de 4 para 1, finalmente, os resíduos da combustão são jogados fora pela válvula de exaustão. Então, nós temos aqui, finalmente, a exaustão. Então, um pouquinho diferente, né? Você viu aqui a comparação do ciclo diesel com o ciclo Otto. Então, nós temos aqui uma carinha um pouco diferente, mas uma ideia bem parecida. Aqui você vê direitinho as 4 etapas, olha só. Então, vê se dá para acompanhar por onde que o combustível está entrando aí. Você consegue ver? Ó, o combustível entra por aqui. Depois, então, essa é a fase de admissão, né? Depois vem a compressão adiabática, sem trocar calor. Daí que vem o combustível, tá vendo? O combustível entra por aqui, esse bico injetor. E aí não precisa da centelha, tá vendo que não tem a vela? Então, aquilo que falou para vocês no primeiro slide. Então, o combustível entra em combustão pela alta pressão e temperatura dessa compressão, né? Por isso que a taxa de compressão aqui é bem elevada, né? E depois, ó, você tem, além da expansão isobárica e a expansão adiabática, quando volta o pistão, e finalmente os gases saem por aqui, ó, na válvula de descarga ou válvula de exaustão. Tranquilo? Válvula de escape. Bem interessante, né? Bom, pessoal, para a gente finalizar, vamos ver os gráficos novamente da pressão e volume para os dois ciclos e vamos estudar o gráfico da temperatura em função da entropia. Isso aqui é um aprofundamento, mas cai muito nos vestibulares de Brasília, tanto no vestibular tradicional quanto nos concursos seriados, né, no PAS, cai nas militares. E para você entender o conceito lá da entropia, como é que ficou o gráfico, né, eu vou precisar da formulinha matemática que nós vimos na última aula, que variação de entropia, que eu chamei de ΔS, é calor sobre temperatura, tá? Então vamos lá. Olha o gráfico Otto. Nós lembramos que o gráfico Otto de 1 para 2 é adiabático e 3 para 4 também. 2 para 3 o volume constante, 4 para 1 também. Só que de 2 para 3 a temperatura aumenta, de 4 para 1 a temperatura diminui. Então vamos ver aqui o gráfico da temperatura e da entropia. Uma dica é você ver o seguinte, olha, se você tem uma transformação adiabática, a adiabática não troca calor. Então, se não troca calor, lembra, ΔS de entropia, da variação de entropia, calor sobre temperatura. Se não troca calor, não tem variação de entropia, é onde a entropia é constante.
Então, veja que aqui, ó, de 1 para 2 e de 3 para 4, veja que a variação da entropia é zero, ou seja, o S, entropia, é constante. De 2 para 3 há um aumento na temperatura e de 4 para 1 há uma redução na temperatura. Então, esse é o estilo do gráfico temperatura e entropia para o ciclo Otto. E você faz a mesma análise no ciclo diesel. Olha, aqui no ciclo diesel, essa imagem é uma imagem de internet, ó, tá vendo? Já está com S aqui, S de entropia, constante. Então, da mesma forma, as transformações adiabáticas, ó, de 1 para 2 e de 3 para 4, você vai comparar aqui, ó, de 1 para 2, 3 para 4. São as transformações adiabáticas, não tem troca de calor, não tem variação da entropia. Veja que o S é constante. Do 2 para 3 ocorre um aquecimento, porque é onde o gás ganha calor. E de 4 para 1 ele perde calor, tá vendo? Então, de 4 para 1 a temperatura diminui. Pessoal que vai fazer o PAS, ou vestibular de Brasília, ou vestibulares que isso cobra, antes dos vestibulares, recordem esses gráficos de entropia, tá bom? Pessoal, então espero terem compreendido esses dois ciclos, né, importantes no nosso dia a dia. E nas próximas aulas eu vou postar mais ciclos para vocês e também um refrigerador, ok? Bons estudos para vocês e até a próxima!